Convidamos o senhor general de divisão Carlos Eduardo Barbosa da Costa, chefe do Centro de Inteligência do Exército, a realizar a sua apresentação. O senhor vai usar aqui? Não, vou usar o microfone. Boa tarde. Me escutam bem? Boa tarde a todos que estão os presentes aqui e também aqueles que nos veem aí, nos assistem aí pela Rede Mundial de Computadores. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aqui ao chefe do Estado-Maior do Exército, estendendo aqui também o próprio general Gelson, esse convite que eu achei muito próprio para que a inteligência, né, e não só a inteligência do Exército, mas também a Força Aérea e a Marinha pudessem vir aqui e explanar um pouquinho sobre ameaças. Falar sobre ameaças é algo muito espinhoso. E eu vou aqui fazer uma ressalva logo de início. A gente não pode falar tudo que a gente gostaria. É sempre a primeira coisa, né? Porque as ameaças, nós nos preparamos para combater ameaças. Então nós vamos falar aqui muito, e eu acho que o debate depois é mais próprio, o painel é próprio para isso, para que a gente possa estender um pouco mais. Eu serei aqui um pouco mais conceitual. Lá onde? Vou só trocar a mão aqui. Então, esse é o nosso objetivo. E nós vamos seguir um sumário que eu prefiro aqui não ficar gastando muito tempo, eu só tenho 20 minutos, nós vamos cumprir os 20 minutos na marca. Bom, a identificação das ameaças. Como o próprio texto aí diz, ele é próprio dos serviços de inteligência que se encarregam disso. Isso está dentro da política de inteligência e defesa. Mas o que eu acho que é muito importante nós salientarmos é que uma ameaça, e isso está descrito, inclusive, num dos manuais do próprio Exército Brasileiro, a ameaça, ela significa a junção do ator, da motivação e da capacidade de agir. E isso é muito importante quando a gente vai desdobrar isso sobre forças, sobre elementos, mas existe uma exceção. E eu vou deixar para a gente tocar isso um pouquinho mais para frente. Bom, e aí, rapidamente, nós começamos a nos debruçar sobre o que existe, como o Estado brasileiro entende essa questão das ameaças do Estado. Se nós formos na Política Nacional de Inteligência, os senhores vão encontrar essas 11 ameaças listadas lá. Eu aqui somente ressaltei com esse tracejado em vermelho aquelas que talvez tenham maior interesse por parte das Forças Armadas. Ok? Conexão por parte das Forças Armadas. Igualmente, nós vamos na política de inteligência e defesa, vamos encontrar 20 ameaças postuladas. No próprio relatório de gestão do Comando do Exército, eu particularmente gostei muito desse documento, porque mais sintético, ele é mais sintético e mais objetivo naquilo que interessa para o Exército e para as Forças Armadas. E aí eu ressalto algumas daquelas que seguramente nós vamos abordar e ser recorrente aqui durante a nossa apresentação. Bom, mas essa é a parte mais importante. O que nos coloca frente à questão da ameaça é exatamente a percepção dessa ameaça. E eu vou ser sincero, general, eu não sabia que o general Richard estaria aqui hoje. Isso já estava na ponta da minha língua, então eu vou ter que repetir, eu vou ter que falar aqui, porque é exatamente aquilo que eu vivi, ele como secretário de Segurança do Rio de Janeiro, durante um tempo. Uma coisa é nós falarmos de segurança pública, que é muito comum na cabeça de todos nós. Outra coisa é a gente falar sobre percepção de segurança. Então, muita gente, por exemplo, quando nós, militares, estamos andando, por vezes,
em algumas vias públicas, especialmente no Rio ou cidades grandes, né? A gente olha lá a patrulha com aquele estroboscópio ligado e a gente pensa assim, mas será que isso é eficiente? A questão toda não é eficiência, a questão toda é que a população ela percebe que ela está mais segura quando ela vê aquela viatura, quando ela vê o policial lá. Visivelmente, mesmo que ele esteja numa condição estática. E que isso desfavoreça, por vezes, a própria condição de segurança dele. Mas a população percebe que ela está mais segura com aquilo. Então, a pergunta é, aquilo gera mais segurança? Provavelmente não. Mas ela é percebida dessa forma. E a ameaça, ela começa com isso, com essa percepção. O que nós percebemos que é ameaça para o Brasil, para a soberania do Brasil, para a defesa do Brasil? Bom, fazendo um vínculo, um link, né, com o passado, e aí como nós vemos que às vezes as percepções elas são um pouco equivocadas. Quando nós voltamos em 91, exatamente, né, 89, não vou ficar aqui falando, todos aqui, eu imagino que a parte histórica já sabem, quando cai o Muro de Berlim e nós deixamos de viver plenamente a Guerra Fria, nós temos a percepção que a ameaça de um ataque simultâneo, em grandes escalas, em todas as frentes europeias da OTAN, foi efetivamente removida e, portanto, não fornece mais o foco para a estratégia aliada. Waltz, já em 93, já agora em 2000, se referindo ao seu artigo de 93. Nós sabemos que, muito bem que quando Fukuyama escreve, né, O Fim da História, e depois nós vemos, né, esse movimento contrário, num outro sentido, do Samuel Huntington, escrevendo aí depois, né, ele primeiro escreve o artigo, depois ele escreve O Choque das Civilizações, e a gente vê que realmente o choque das civilizações foi o desfecho disso. Nós começamos a entender que nem tudo o que parece pode ser. Nem tudo aquilo que visualmente está sendo veiculado, nem tudo é realmente uma ameaça. E, às vezes, aquilo que você não consegue ver é uma grande ameaça. Bom, e agora essa questão das mudanças climáticas em 21, exatamente nas portas do ano 22, onde nós tivemos o ressurgimento de uma guerra, eu diria, já de quarta geração, mas uma guerra extremamente convencional, como a guerra da Rússia e da Ucrânia. Bom, então vamos começar a mergulhar nas nossas ameaças. Ameaça atores estatais. Os atores estatais, dentro do ponto de vista nosso, da inteligência, eles são, sim, ameaças, porque todo ator estatal, ele está hoje, cada vez mais, num mundo onde ele precisa competir estrategicamente, ele vai, né, ter a sua cadeia de suprimentos críticos sempre limitada, ou ele vai ter que buscar fugir dessa limitação. Questões territoriais históricas que sempre acontecem entre países. Aqui o próprio general Montenegro mencionou, salvo o melhor juízo, aqui o fato que aconteceu com a Venezuela quando usou um artifício de um limite, né, que já estava altamente, né, plenamente pacificado para questionar o domínio territorial. E nós sabemos que isso está ligado, sem dúvida nenhuma, a fontes energéticas, a uma competição estratégica. Bom, questões religiosas também pelo mundo afligem isso. E vivemos isso na plenitude no dia de hoje. Mas voltando isso para o nosso Brasil, e é isso que interessa, os olhos para o nosso Brasil. Eu queria começar lá em cima pelo espaço vital, porque o espaço vital é um conceito da geopolítica clássica, né, do Cancel, e ele, muito particularmente, todo mundo acha que ele é muito superado. Por quê? Porque depois nós tivemos Mahan falando do poder naval, nós vamos ter Spikeman, nós vamos ter uma série de novos pensadores da geopolítica, mas eu particularmente acredito que a geopolítica ela é uma disciplina que engloba não só a geoeconomia, como também engloba a geoestratégia.
Eu escrevi particularmente sobre isso, agora, recentemente, e penso que a questão do espaço vital é algo que vai sempre incomodar o Brasil. Foi dito aqui pelo professor Ramalho que o Brasil, ele não é um global player, não é um dos mais relevantes, mas ele não é um global player que nós podemos menosprezar. Dentro do contexto sul-americano, ele naturalmente, não que ele seja, mas naturalmente ele é visto pelos seus vizinhos como um líder regional. E é assim que é visto. E eu convivi particularmente com vários militares de outras. Nós somos um líder regional, porque o que afeta o Brasil seguramente vai afetar a cadeia de suprimento dos nossos vizinhos. Bom, e nós temos então aqui os minerais críticos, a segurança energética, a projeção sobre o Atlântico Sul, que é exatamente, né, uma vocação estratégica do Brasil, inequívoca, né, e eu não estou aqui tirando o brilho da palestra da Marinha, mas enaltecendo exatamente isso. Questões como a segurança alimentar, né, vamos colocar aqui abertamente falando, a China reconheceu isso recentemente na sua própria estratégia, a excessiva dependência que ela tem de determinadas nações, incluindo o Brasil, nessa questão da segurança alimentar, e tem questões ambientais e de segurança climática. Muito importam aqui em relação à nossa Amazônia. Então, há, sem dúvida nenhuma, um país que pretende ter postular um crescimento do PIB, como nós vimos aqui, de mais de 3%, né? Já na parte da manhã, ele vai ter que enfrentar vários desafios. E sem dúvida nenhuma, nós temos que entender. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro, muito objetivo. Por exemplo, nós temos aqui o Amapá, e o Amapá é parte do litoral do Pará, que hoje estão debruçados na margem equatorial. A margem equatorial ainda é uma pequena incógnita. Nós sabemos que a Guiana iniciou essa exploração petrolífera, mas ainda há muito que vir pela frente. E o Brasil, nós temos que olhar para os nossos vizinhos. Exatamente quem é que vai trabalhar conosco essa questão da margem equatorial? Será que o limite será o Rio Oiapoque? Será que o limite será o Calçoene? É isso que eu quero colocar aos senhores, que nós temos que nos preparar exatamente para essa competição a nível estratégico. Bom, vamos passar para a nossa segunda categoria, os atores não estatais. E os atores não estatais estão divididos em 3 blocos. Grupos armados organizados, organizações criminosas e a ameaça cibernética. Bom, mais uma vez, voltando ao conceito de motivação e capacidade, eu gostaria de falar sobre a questão de ganhos financeiros e vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante, com mais detalhe, razões ideológicas que motivam esse tipo de ameaça e as capacidades. Capacidades essas que elas estão mais relacionadas, o primeiro, a esse tipo, né, de organizações criminosas e grupos armados organizados, que é o controle territorial limitado, e todas em desafiar o Estado, gerando instabilidade. Bom, aqui vamos falar um pouquinho sobre organizações criminosas. Eu não vou aqui detalhar organizações criminosas. Se nós fôssemos aqui detalhar, isso um pouquinho mais na frente vai ter o próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre PCC, CV, pontualmente, até para desconstruir algumas coisas, mas nós temos inúmeras organizações criminosas no país. Inúmeras organizações criminosas que se articulam, e elas se articulam dentro de um portfólio de ilícitos, como está aqui. O portfólio, né, se a gente for olhar no passado, a gente foi que vai assim, mas eu vou criar aqui uma nova organização, ela não vai fazer tráfico de droga. Passados 5 anos, aquela organização que disse que não fazia tráfico de drogas, ela não só trafica drogas, como ela faz todo outro tipo de ilícito. Porque a cadeia criminal, ela não há limite para a cadeia criminal. Isso é fato. Então, o que nós temos que entender nessa dinâmica e que ameaça
e a gente não pode cair nessa armadilha da securitização, e eu estou deixando aqui bem claro aos senhores a posição da inteligência, é que nós temos que entender que existem organizações criminosas que têm alto poder de renda, lucratividade acima da média. Eu vou dar alguns dados aqui para que os senhores possam entender. Para que nós somos hoje o segundo... Bom, primeiro estamos cercados pelos 3 maiores produtores de coca. Também somos vizinhos do maior produtor de maconha. Portanto, o Brasil é um país de entreposto. Nós estamos exatamente dentro do fluxo da cadeia logística. Para que essa droga chegue no mercado asiático, chegue no mercado europeu, o caminho mais fácil é o Brasil. E isso é um negócio. E esse negócio é muito lucrativo. Se nós pensássemos somente no mercado interno, nós minimamente colocando, nós teríamos 8 mil toneladas de maconha e skunk aqui para entregar para o consumidor brasileiro. Em torno de 170 a 200 toneladas minimamente para o mercado interno. Isso geraria uma receita bruta de mais de 30 bilhões de reais por ano para essas organizações criminosas. Se nós pensássemos que nós estimamos minimamente que saem pelo Brasil 250 toneladas de cocaína por ano, nós estamos falando numa receita bruta de mais ou menos 50 bilhões de reais ano. Eu vou parar com os números por aqui, porque exatamente isso coloca muito porque hoje, somente agora, em maio de 26, os Estados Unidos, então, nomeou o PCC e o Comando Vermelho, que são exatamente as duas organizações que se valem exatamente da Rota Caipira e da Rota Solimões, bem descrita aqui pelo general Montenegro, aqui para fazer o escoamento dessa droga. Esse negócio é um negócio que ameaça, de certa forma, a soberania do Brasil de maneira limitada e, portanto, ameaça uma parte da defesa. Mas isso não quer dizer que nós somos os elementos principais que tem que combater, somente nós temos que combater isso. Isso deixa muito claro. Bom, nossos grupos armados organizados, que exatamente aqui, e muito especialmente com a dissolução, né, dos 3 principais colombianos hoje é muito grande. Muita gente se engana que esses grupos somente trabalham com o narconegócio. Isso é um grande erro. Nós temos boa parte daquilo que nós temos aqui de problema hoje na cabeça do cachorro, já descrito aqui também pelo general Montenegro, durante a sua, pontuando exatamente a prioridade que nós estamos ofertando aqui, se dá em relação à mineração ilegal, à extorsão em território nacional. Isso é o que ameaça a nossa soberania. E, por fim, as ameaças cibernéticas, aonde eu deixo realmente um número que é alarmante aos senhores. Mais de 754 bilhões de tentativas de intrusão dentro do Brasil, e eu posso assegurar aos senhores, muitas delas bem-sucedidas e bem-sucedidas, de certa forma, pela fragilidade das instituições, inclusive públicas. Bom, mas o que importa é que nós chegamos na questão da ameaça híbrida. O entendimento nosso é que o híbrido é exatamente a junção de atores estatais e não estatais. Foi bem colocado aqui, por exemplo, pontuado pelo professor Ramalho, a questão do Grupo Wagner, por exemplo. Ele se não referiu diretamente, mas eu estou falando aqui para a gente pontuar. É uma ameaça híbrida, mas eu posso ter aqui também um grupo hacker. E nós temos inúmeros que trabalham para isso. Agora, e por trás do grupo hacker? Quem está? Nós sabemos. Tem vários APTs e nós normalmente sabemos que os APTs, essas ameaças tecnológicas, elas têm por trás atores estatais que estão financiando isso. O que é fato é que isso vai atingir vários dos nossos fatores e a gente precisa
seguramente trabalhar isso. Caminhando para o nosso final da nossa apresentação, eu quero terminar a apresentação das ameaças falando exatamente sobre aquela exceção. Esse ator, primeiro que não seria um ator, né? Porque a gente estaria culpando aqui São Pedro e ele não tem que receber culpa nenhuma. Na verdade, ele não tem motivação e não tem capacidade. Mas nós entendemos, e inclusive isso, eu queria deixar claro aqui, porque fazer essa referência, é que quando nós pensamos nessa apresentação, nós buscamos aqui, viu, Gelson, o plano Exército do Futuro. E a gente tinha que entender aonde nós coincidíamos em muita coisa que já estava escrita. Mas eu fiquei mais feliz ainda em ver agora que o documento que está no forno, esse aqui ainda não saiu ainda, que é o catálogo de capacidade do Exército Brasileiro, ele está pontuando, e nós não combinamos isso aqui, exatamente, com muito do que nós estamos dizendo aqui. E continuamos convergindo em relação às ameaças e os fenômenos naturais. Nas ameaças, na questão dos fenômenos naturais. E aqui eu acredito que isso aqui é autoexplicativo. O Exército, nos últimos 4 anos, esteve amplamente envolvido com atividades dessa natureza que nós temos que estar preparados. Mas esse é o quesito final. Quem pode mais, pode menos. Já dizia vários chefes militares do passado, e eu não vou mencionar aqui os nomes, mas eu termino a minha apresentação, exatamente com o tempo já estourado em 1 minuto, voltando aqui exatamente nas capacidades ditas pelo general Montenegro. Nós, quando vamos olhar para essas capacidades, nós temos que entender muito bem o tipo de ameaça que nós vamos viver. Se nós tivermos aqui tem uma palavrinha em inglês, né, que se fala de misperception, que fala sobre a falta da percepção. A percepção equivocada, a gente pode construir e fortalecer uma capacidade que realmente ela não será tão útil, tão eficaz no momento que o país precisar. Então, por isso que nós temos que olhar muito bem para essas ameaças e entender que, sem cair na armadilha da securitização, nós temos uma vocação, as Forças Armadas Brasileiras, nós temos uma vocação para a defesa da soberania do país plena, uma soberania plena, um conceito um pouco diferente daquilo que eu não quero pontuar aqui, porque senão viraria uma coisa mais acadêmica, mas a soberania plena. Obrigado pelo espaço, obrigado, general, pelo convite mais uma vez, sinto muito honrado de estar aqui e podendo contribuir. Convidamos o senhor capitão de fragata Eduardo de Castro Saar, assessor de planejamento da força da chefia da estratégia do Estado-Maior da Armada, a realizar a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos, capitão de fragata Saar, do Estado-Maior da Armada, e vou tentar aqui passar para os senhores a apresentação que nos foi solicitada pelo grupo coordenador aqui do seminário, e os senhores vão ver que eu, propositadamente, fugi um pouquinho do tema, eu não vou tratar exatamente de ameaças, como diz aqui o meu título, eu vou tratar bem mais da evolução, da transformação dessas ameaças, e eu vou tentar explicar o motivo pelo qual eu vou fazer isso, né?
Então, a minha apresentação se resume muito bem nessa pequena palavra, nessa pequena frase aqui embaixo, né? Nós percebemos que, e o que eu vou tentar defender, é que as mudanças no nosso ambiente estratégico, e que vem ocorrendo cada vez mais rápido, elas acabam gerando vulnerabilidades que acabam sendo exploradas cada vez mais por ameaças que se moldam, se transformam de forma mais séria com o passar do tempo, redefinindo aquilo que nós precisamos criar, desenvolver como capacidades para sobrepujar essas ameaças em constante transformação. Para representar essa minha proposta, eu vou seguir esse roteiro, e é basicamente a ordem daquela frase inicial. Eu vou tentar aqui mostrar para os senhores as mudanças no ambiente estratégico que acabam gerando uma maior vulnerabilidade, ampliam as vulnerabilidades ou ampliam as superfícies de contato das nossas vulnerabilidades, que acabam sendo exploradas pelas ameaças que vêm evoluindo com o tempo, e essas ameaças, buscando explorar essas vulnerabilidades, aplicam essas ações ou essas perturbações no ambiente, tentando fazer com que seus efeitos sejam multiplicados, chegando ao seu desejo, né? Isso implica para a gente uma necessidade de transformação constante daquilo que nós chamamos de capacidades de defesa ou capacidades militares. Começando já aqui pelo ambiente, eu trouxe só essa estrutura dividida em geopolítico, tecnológico, marítimo, é só um exemplo. Há diversas formas de nós conseguirmos dividir ou avaliar o ambiente, ou a análise do ambiente. Esse é só um exemplo que eu trago para os senhores. Primeiro, começando pela questão geopolítica, o que a gente percebe uma competição estratégica contínua, perene, retornando ao sistema internacional, né? Uma erosão daquela que nós conhecemos como ordem mundial, a multipolaridade e uma palavra importante, uma maior interdependência entre estados, entre nações. E essa interdependência será bastante importante na minha defesa aqui dessa apresentação. Na questão tecnológica, o que nós percebemos uma proliferação da tecnologia, um acesso cada vez maior para diversos atores, uma evolução cada vez mais constante, inteligência, sistemas autônomos, ou seja, uma série de transformações sendo feitas aqui e cada vez mais acessíveis para diversas pessoas. E o marítimo, eu trouxe esse aqui porque eu sou da Marinha, então eu quis trazer aqui uma abordagem um pouco mais maritimizada, tá? Mas poderia trazer, por exemplo, o ambiente aéreo. A economia azul ou o ambiente marítimo, o que nós vemos de mudança maior nos últimos anos é uma infraestruturação do mar. Ele se torna cada vez mais viável economicamente e essa barreira, essa fronteira, essa expansão acaba levando os nossos interesses a, de certa maneira, se confrontarem com interesses de outros países, eventualmente. Então, essa infraestruturação marítima, ela acaba elevando, trazendo novas vulnerabilidades que anteriormente não existiam. Tá? Bom, com base nessa análise que eu fiz aqui rápida do ambiente, uma palavra me chama bastante a atenção, que é a interdependência. Diversos sistemas essenciais para o nosso Estado, eles acabam sendo perpassados, interconectados, e são cada vez mais interdependentes. Então, uma atuação, por exemplo, de negação de um sistema de geoposicionamento, ele pode acarretar dificuldades nos fluxos comerciais nacionais, ele pode acarretar dificuldades de recebimento de cargas nos portos ou na infraestrutura crítica que seja, impactando a nossa cadeia logística nacional, o que pode vir também a impactar o mercado financeiro e no final das contas, esse ciclo acaba levando a nossa sociedade a sofrer pressões que eventualmente podem causar efeitos bastante negativos para o nosso país. Tá? Bom, pensando nessa questão da interdependência, eu sei que fica um pouco vago comentar dessa maneira, eu vou tentar trazer para os senhores um exemplo um pouco mais prático, né? Eu trouxe aqui a questão da conectividade de dados. Né? Essa conectividade ela começa lá no mar,
com os cabos submarinos. Para quem não sabe, aqui na altura de Fortaleza tem um grande entrucamento de cabos submarinos de dados, que é o maior da América Latina e conecta o nosso continente todo, a Europa, a África e por aí vai. Essa conectividade ela entra pelo território e passa por backbones aqui terrestres, passa por torres. Ela também vai à questão satelital, a nuvem, ou seja, é uma conectividade muito grande de dados. E uma ação eventual que seja em um desses pontos, ela acaba se proliferando, se amplificando e se tornando um grande problema para o nosso país. Tá? Alguns anos atrás, essa aqui é uma reportagem que eu tirei da internet, um navio russo de nome Yantar, ele é um navio de pesquisa, ele visitou o nosso país, adentrou o país, se não me engano ele atracou no porto do Rio de Janeiro, e esse navio ele tem capacidades de pesquisa bastante avançadas, inclusive ele tem capacidade de reparo, de avaliação, e também ele pode eventualmente fazer algum tipo de ação contra cabos submarinos em grande profundidade. Esse navio foi acompanhado pela Marinha, né, durante a sua estada aqui no nosso país, e ele, quando saiu daqui, foi em direção lá à Europa, outro país, outro porto, ele teve aqui um perfil de movimentação bastante incomum para um navio que está só trafegando pela nossa área marítima. E a nossa pergunta que fica é, será que esse navio, realmente ele só passou e estava querendo passar aqui pelas nossas águas? Será que ele teve condições de fazer algum tipo de evasão de dados, sabotagem, enfim? É muito difícil, e essa é a questão que eu quero trazer para os senhores, a gente ter a certeza de que ele fez ou de que ele não fez. Essa incerteza é que é bastante explorada pelas ameaças atualmente, né? E esse aqui é só um exemplo, eu não estou dizendo que ele fez ou não, mas enfim, é difícil atribuir a responsabilização de qualquer que seja a ação quando a gente tem esse tipo de perfil, esse tipo de conduta de uma ameaça. E olhando para isso, para essa conectividade, para esse tipo de atuação, a gente acaba se perguntando, será que a guerra mudou, as coisas evoluíram, transformaram-se e tudo mudou e agora é outra coisa? E aí eu sempre recorro a esse senhor chamado Clausewitz, que escreveu lá há mais de 200 anos, né, que a guerra é um duelo. E eu gosto muito dessa conceituação, porque ele remete àquilo que é o âmago do conflito armado, da competição, em que um oponente ele busca impor o seu interesse para o adversário, em cima do adversário, e quando eles não chegam em um denominador comum, eles partem para o duelo. Então, a grande questão da guerra, ou do conflito, ou daquilo que nós trabalhamos aqui diariamente, no nosso dia a dia, como Forças Armadas, é que o meu adversário vai sempre tentar compelir a vontade dele sobre a minha. Só que o próprio Clausewitz escreve uma parte do seu livro que a guerra ela acaba se adaptando com o tempo e ela é um verdadeiro camaleão. Então, o que eu quero trazer para os senhores é que a essência, que é o duelo, que é a imposição da minha vontade sobre a sua, ela permanece. Mas a instrumentalização, o caráter, a forma como essa imposição ela se materializa é que tem mudado. E é isso que talvez seja uma grande mudança ou a grande característica das ameaças atuais. Então, as nossas ameaças, e aqui são também mais alguns exemplos, né? As nossas ameaças, atualmente, elas instrumentalizam o seu interesse sobre o meu por meio da persistência. As suas atuações são cada vez mais perenes. Não é um ponto em si, um ataque que todo mundo percebe e vê. Não, é subterfúgio. São ambíguas. É difícil a atribuição, como o caso do navio russo, por exemplo. Eu não consigo assim, ter a certeza de que aquela atuação é uma ameaça ou não é uma ameaça.
essas ameaças operam cada vez em múltiplos domínios, com avanço intensivo de tecnologias. Eu mostrei nos slides mais atrás. E assim, talvez o mais importante que eu quero trazer aqui com esse slide é que essas ameaças, ou pelo menos essas características combinadas, sempre buscam explorar as nossas vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades, elas têm uma interligação muito grande com aquilo que eu apresentei anteriormente, chamado interdependência, as nossas conectividades. Ou seja, as ameaças vão sempre buscar agir e atingir os seus efeitos, buscando sempre uma atuação abaixo do limiar do conflito, de maneira perene, persistente, sem ninguém perceber, né? E isso traz para a gente uma ideia assim, de que a atuação ela deixa de ser um ponto específico que todo mundo percebe, uma bomba colocada numa plataforma de petróleo, e passa a ser um espectro, né? um contínuo. A gente necessariamente ou dificilmente sabe em que momento estamos dessa ameaça perene, que vai desde operações aqui mais relacionadas à parte cognitiva, informacional, até os ataques deliberados. Mas é difícil identificarmos em que ponto nós estamos exatamente nesse momento. Agora, o Brasil, ele tá em crise, ele está na zona cinzenta. Isso aqui também é só um exemplo, não tem essa divisória perfeita, a coisa é meio nebulosa mesmo. Mas assim, o que eu queria trazer com isso aqui é o seguinte: nós, pelo menos eu na Marinha, sempre que fui para o mar fazer operações, treinamentos, adestramentos, o meu foco, na maioria das vezes, estava mais deste bordo da imagem. Então, a maior parte do tempo em que eu operei em navios da Força Naval, eu estava me preparando para esse tipo de materialização da ameaça. Por outro lado, eu praticamente quase não treinei, não me adestrei para ameaças que se encontram mais deste bordo do contínuo. E isso pode ser uma grande vulnerabilidade nossa. Focarmos essencialmente na guerra, no conflito, naquilo que aparece, e não focarmos naquilo que não aparece. E essa aqui é bem mais difícil. A gente conseguir identificar, responder a ameaças desse bordo. Tá? Eu trouxe então um exemplo para os senhores conseguirem entender como que isso se aplica na prática. Mais uma vez é só um exemplo. Uma atuação de uma ameaça, de um agente em um ativo offshore, por exemplo, ele pode se replicar, trazer dificuldades para uma infraestrutura crítica, marítima ou não, que congrega sistemas e redes que são essenciais e podem ser essenciais para o nosso país. E os fluxos estratégicos que acabam sendo passados por essas redes, dados, energia, acabam sendo comprometidos, o que pode levar a um impacto econômico grande. E esse impacto acaba gerando na sociedade uma dificuldade. E essa dificuldade social, essa aclamação social, ela vai acabar sendo perpassada e, no fim das contas, o Estado acaba sendo restrito de sua liberdade. Ele acaba tendo que tomar decisões que eventualmente não tomaria. Se os senhores perceberem, esse aqui é o duelo de Clausewitz. É o inimigo impondo a sua vontade ao oponente. Só que ele está fazendo isso aqui de uma maneira bastante sutil, em que a gente não consegue perceber de forma clara. Então ele está aqui atuando o duelo de Clausewitz começa na danificação aqui, no dano do cabo, e lá no fim ele impõe a sua vontade ao Estado, qualquer que seja essa vontade que ele tem. Então, os senhores percebam, um outro ponto, que a Marinha, por exemplo, tem treinado e busca bastante defender o cabo, defender aqui o ativo, mas esse encadeamento de efeitos, como é que a gente se contrapõe a isso? Né? Se nós começarmos a discutir, por exemplo, dentro da Marinha, qual seria a melhor forma de nos contrapormos a esse tipo de problema,
a gente vai começar a entrar numa seara centrada em plataforma. Qual seria o melhor navio, o melhor meio para proteger o cabo? E aí a gente começa a ir para aquilo que se chama platform centric. Começa a discutir meio. E, na verdade, o que a gente vê aqui é um encadeamento lógico, um fio condutor de ameaças. Ok? Bom, e que já tentando finalizar aqui, o que isso traz de implicações para a gente, né? Como é que a gente percebe ou poderia se contrapor a esse tipo de problema? Então, primeiro, deixar de lado a questão do meio, da plataforma, e começar a olhar esse tipo de problema sob a lente desses temas aqui, que são apenas exemplos, a gente tem diversos outros, mas buscar talvez um aumento de resiliência, duplicação de sistemas, reformulação de estruturas, tentar detectar, ampliar aquela capacidade de enxergar a ameaça mais distante do que enxergamos hoje, tentar mostrar uma certa forma de adaptabilidade, ou seja, ter o feedback das ações e de forma mais célere conseguir adaptar as nossas estruturas, talvez seja uma solução. E por aí vai, eu não vou citar todas aqui, mas essas aqui são apenas lentes pelas quais nós poderíamos olhar aquelas ameaças e esse encadeamento de efeitos, tentando buscar soluções que sejam efetivas, eficientes para esse tipo de problema, ok? As implicações para a defesa, eu trouxe aqui 5 pontos que eu vou percorrer aqui rapidamente por causa do tempo. Primeiro, que o objeto que nós buscamos defender, ele acaba sendo ampliado, ele deixa de ser apenas o território nacional, mas ele passa a ser os fluxos estratégicos desse território. Então, é bem mais do que apenas proteger a terra, proteger vários domínios e todos os fluxos que passam por esse domínio. O terreno ele se torna sistêmico, então um ponto, talvez seja, às vezes, aquele ponto mais frágil, ele precisa ser identificado. Então, redes, infraestruturas, dados, ou seja, tudo isso aqui passa a ser bastante sistêmico. O combate começa antes do primeiro disparo. A gente tem que estar preparado para aquele bordo da imagem, do contínuo da competição, em que não tem um conflito declarado, uma guerra, um ponto, uma bomba que explodiu. Ou seja, a gente tem que estar preparado para impedir que ele produza os efeitos antes que ele efetivamente inicie. A superioridade se torna adaptativa porque, como o ambiente muda, as vulnerabilidades mudam, a ameaça muda. Então, eu preciso ter a capacidade de me tornar mais adaptável, mais flexível. E isso vai de encontro àquilo que, usualmente, nós, Forças Armadas, brigamos. A gente busca sempre uma questão mais hierárquica, mais rígida, mais formal. E isso acaba indo de encontro um pouco com o que o ambiente nos mostra. Nos mostra que precisamos ser mais flexíveis, adaptáveis. E, por último, as Forças Armadas tornam-se um elemento de resiliência nacional. Então, muito mais do que apenas defender o território ou a área marítima que se espera, esses fluxos que são cada vez mais essenciais para a nossa instituição ou para o nosso país. Tá? E as reflexões finais que eu deixo aqui só para, talvez, um debate futuro ou para que os senhores compreendam melhor aquilo que eu tentei explicar aqui hoje. A essência da guerra, como disse Clausewitz, permanece a mesma, contudo, o seu caráter, sua materialização, a sua instrumentalização mudou. Como diz o professor Vinícius Mariano, a gramática da guerra mudou, a instrumentalização mudou. E isso muda porque o ambiente traz essas mudanças e acaba elevando, aumentando, ampliando a superfície das nossas vulnerabilidades, que ficam mais acessíveis a essas ameaças, que são muito mutáveis. Essas ameaças exploram essas maiores superfícies e se aproveitam desse fio condutor dos efeitos. Os efeitos são cada vez mais amplificados, por exemplo, por conta da conectividade nacional. E, por último, precisamos buscar esses efeitos contrários, tentando compreender melhor essa competição, entendendo melhor o contínuo da competição do que especificamente aquele bordo mais da direita da imagem do conflito, da guerra. Bom, era isso que eu queria apresentar para os senhores. Agradeço a atenção e a oportunidade mais uma vez. Boa tarde.
Convidamos o senhor brigadeiro Glauco dos Santos Cândido, chefe da 2ª Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica, a realizar a sua apresentação. General Montenegro, com vossa permissão, professor, com vossa permissão, a satisfação na pessoa que eu cumprimento todas as autoridades civis e militares. Eu sou o brigadeiro Glauco, chefe da 2ª Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica. Nós trabalhamos lá com relações internacionais, a semelhança do que a 5ª Subchefia faz aqui no Exército e a 60 faz na Marinha. Então, para nós é uma grande satisfação participar desse fórum, contribuir de alguma forma nas condições de visão militar ou visão acadêmica, de um pensamento bastante interessante e que permeia o que é a essência da atividade militar, que são as ameaças, né? Então eu vou trazer aqui de uma forma bastante direta e com um pouco de velocidade, que são características da Força Aérea, nossas ameaças, né, que hoje permeiam as atividades dentro de um conceito de poder aeroespacial. Então, meu objetivo aqui hoje é apresentar as principais ameaças do poder aeroespacial na atualidade e de que forma a Força Aérea vem interagindo para mitigar possíveis possibilidades de diminuir nossa capacidade frente a essas ameaças. Portanto, como piloto, eu vou ter que perseguir esse seguinte plano de voo aqui, que nós vamos falar de um pouco de conceito, um pouco acadêmico e rápido do que é o poder aeroespacial. Vamos contextualizar um pouco das nossas ameaças que enfrentamos dentro de um conceito espacial. Vamos falar de novas ameaças. Eu coloquei ali estudos de casos, mas na verdade é uma análise rápida, um balance entre duas situações de conflitos de grandes proporções e outra de menor proporção, da quais as ameaças são as mesmas. E ao final uma pequena mitigação aos seus aspectos que estamos preocupados em pensando de que forma que podemos atuar para mitigar aquelas ameaças. Portanto, mais do que aquele conceito clássico do que é o poder aéreo, né, que é a capacidade de uma nação de projetar força e influência a partir do ar e do espaço, sustentada por um conjunto de componentes dependentes, a gente aprende muito isso nas escolas militares, da qual eu tive o privilégio de ser aluno do general, quando lá fizemos o estágio com o senhor na ESM. Muito obrigado por vossa palestra. O poder aéreo é a interação de todos esses atos de projeção de poder nacional, seja ele dos componentes sociais, componentes políticos e o componente militar, ou seja, de que forma um incremento na capacidade da minha ação militar, ela me projeta uma segurança na capacidade de aviação civil, que vai projetar um desenvolvimento econômico do país, considerando as suas infraestruturas aeroportuárias, ou de que forma a Força Aérea pode atuar dentro de um contexto de uma projeção de uma estrutura aeroportuária. Por isso, atuamos fortemente com a Comara, fazendo com que os nossos aeroportos sejam sempre manutenidos, dentro de um conceito de comando e controle, dessa forma unificado, como a Força Aérea Brasileira vem atuando desde os anos 70, onde já tem uma defesa do espaço aéreo brasileiro conectado com o controle de circulação aérea geral, promovendo assim uma maior visualização e uma vigilância constante. Dentro de um conceito de uma defesa aérea conectada com o que nós já temos dentro do Exército Brasileiro, com a Marinha Brasileira, reduzindo custos e aumentando minha efetividade e capilaridade, com recursos humanos capacitados, mas acima de tudo, recursos humanos que nós temos a capacidade de retê-los em nosso território, para produzir resultados efetivos dentro das nossas capacidades, frente às ameaças que nós temos. Considerando uma indústria aeroespacial robusta, nós temos aí um exemplo clássico que é a Embraer, ou seja, de que forma é que a Embraer pode contribuir para que eu faça a sustentabilidade desse poder aéreo. Tudo dentro de um conceito constante de conectividade e de velocidade de informações. Portanto, aquele conceito que se tinha de que poder aéreo era um balance de que eu tenho muita aeronave, você tem pouca aeronave, a minha aeronave é um pouco melhor que a sua, isso cai por terra, porque temos que considerar que o poder aéreo é a conexão e a junção de todas essas expressões econômicas, sociais, que um país pode oferecer dentro de um conceito de emprego do poder aéreo. Ok? Isso é importante? Obviamente que é importante. Por quê? Porque isso traz uma condição de superioridade aérea, que é aquela que eu consigo operar dentro da liberdade de um espaço, independente se é um espaço ofensivo ou defensivo dentro do meu território, conforme nós escrevemos lá na Constituição, nós temos que defender nosso território nacional, promovendo o quê? Mostrando que nós temos capacidade de degradar a capacidade do inimigo, seja de forma dissuasória, ou seja de forma ofensiva e declarada, promovendo inclusive danos dentro de uma condição de campo de batalha e diminuindo a minha degradação de meios. Dentro de um conceito de características de força aérea, que é de velocidade e mobilidade, eu tenho condições de fazer um deslocamento rápido de tropas, material e apoio logístico, não só para as nossas capacidades de força aérea, mas em apoio
as operações terrestres e navais, porque não há condição de se trabalhar isoladamente. Nós temos, por ser das relações internacionais, nós temos viajado para alguns países, feito algumas reuniões bilaterais, e todos são unânimes, somente países que têm relações de poder próximas, ou expressões de poder próximas, de middle power, que é o caso do Brasil, sempre é trabalhar conjunto, sempre é trabalhar de forma operativa conjunta. Não há como trabalhar de forma isolada. E a Força Aérea pensa muito sobre isso. Dentro de um conceito ainda de vigilância constante, dados de inteligência alimentando os processos, de forma que a gente tenha uma capacidade dissuasória que realmente desempenha seu poder. Bom, mas isso tem que estar sempre em atenção ao que vem acontecendo no mundo, porque o cenário, inclusive o aeroespacial, ele muda muito, né? Ele está sempre em evolução. Portanto, o cenário em que o poder espacial hoje impõe uma mudança rápida, tendo que mudar não só minhas capacidades, mas, acima de tudo, a minha forma de pensar. Como eu posso trabalhar minhas capacidades frente a ameaças que estão sempre em evolução? Eu vou pensar em comprar um equipamento para uma reestruturação agora, mas esse equipamento ele chega em quanto tempo? Para que capacidade eu estou buscando? Será que o modo que eu estou usando o PBC ele é para uma realidade de hoje ou ele vai em frente a uma realidade daqui a 10 anos, considerando uma capacidade que o Brasil tem de suportar economicamente as Forças Armadas ou as nossas capacidades militares? Portanto, vislumbrando essa questão dessa competição estratégica permanente, que é a disputa contínua de poder entre atores estatais e colisões, nós temos que estar à frente. De que forma eu estou pensando com isso? Lembrando que a elevada velocidade de inovação tecnológica, essa era informacional que nós estamos, ela provoca ciclos cada vez mais curtos de comando e controle. Ou seja, a capacidade que eu tenho de operar conjuntamente, ou seja, a Marinha tem uma forma de operar, o Exército tem outra forma de operar, a Força Aérea tem uma forma de operar, e outros atores, de que forma eu consigo fazer isso? Coordenado, num tempo mais curto, numa resposta. Portanto, eu tenho capacidade de recolher os dados, processar os dados, planejar a ação, empregar e novamente recolher esses dados. Então, isso implica numa capacidade evolucional muito forte de uma ameaça que ela é constante. Também nós identificamos expansão de ameaças híbridas, a semelhança do que os companheiros da Marinha e do Exército aqui colocaram, né? São combinações de meios convencionais, irregulares, cibernéticos e informacionais. E aqui nós colocamos, inclusive, a questão de outros atores que nós vamos colocar à frente, né? Dentro de um teatro de operações que eu tenho desproporcionalidade de países ou de desproporcionalidade de forças, de que forma um ator não estatal ele vai dar o suporte às atividades, por exemplo, de imagens satélites para um país que não teria essa possibilidade, né? Integração entre os domínios operacional, espacial, cibernético, convertindo para um único espaço de disputa. Nós vimos muito bem isso nessa última operação que nós tivemos aqui no nosso hemisfério, que foi a Absolute Resolution, em que todos os campos do domínio foram utilizados, do espacial, do cibernético, do cinético, para atingir o objetivo que era capturar determinado indivíduo em 30 minutos. Redução do ciclo de decisão, conforme nós temos essa evolução na velocidade da tecnologia, isso me implica, me obriga a raciocinar de forma diferente agora. Eu não posso mais raciocinar dentro daquele conceito que nós tínhamos, inclusive de operações aéreas, de 72 horas. O famoso ciclo a hora, em que eu coleto as informações, eu planejo, eu pego, faço briefing, recolho. Não. Nós temos que trabalhar em ciclos menores, em que eu tenho uma retroalimentação das informações e um aumento no apoio à decisão para a velocidade das decisões. E também o incremento dos sistemas autônomos e de IA, né, que é um dos grandes desafios que nós temos hoje, né, a IA espreadando em todos os nossos campos de atuação, mas de que forma que nós conseguimos fazer o uso intensivo dessas plataformas, mas ainda, acima de tudo, se protegendo contra outros atores. Visto isso, nós vamos passar agora um pouquinho aqui com relação às principais ameaças, né? E eu tenho aquelas ameaças convencionais que são entre as forças, né? Então, especificamente para a defesa aérea, no caso da parte aérea, nós temos aí que as ameaças seriam, né, desenvolvidas pelas forças regulares para contestar diretamente a superioridade aérea. Sim, temos ameaças que são relacionadas à manutenção ou à obtenção da superioridade aérea. Nós temos aqui, nós elencamos essas quatro, que são daquelas clássicas, né? Uma defesa antiaérea moderna, né, que são sistemas de superfície em camadas de curto, médio, longo prazo, bastante acadêmico, mas de que forma que isso aqui integrado a sistemas de comunicação moderno e a sistemas de vigilância pode me promover uma defesa efetiva? De que forma que numa defesa de longo, eu não preciso mais um míssil que vai a 70 milhas, eu preciso de um enxame de drones que me proteja a 60 milhas, porque eu tenho assets que vêm de baixa altura. Então são conceitos que nós temos que trabalhar hoje.
Caças de última geração que possui sensores avançados e baixíssima assinatura radar. Nós tivemos um ataque de 36 horas que o americano decolou, foi ao Irã, fez o ataque e não foi detectado por ninguém. Ninguém, nem os controles de área da Europa, conseguiram pegar as aeronaves. Obviamente estavam protegidos por sistemas de proteção eletrônica, conforme eu vou mostrar aqui. Mísseis de longo alcance, né? E aí que a gente coloca as aeronaves hoje a bordo com mísseis que são capazes de atingir alvos acima de 40 milhas, fora do alcance visual. Isso me provoca uma capacidade dissuasória muito grande. Então isso, frente a um inimigo que possui essa capacidade, é uma preocupação que nós temos que ter. E guerra eletrônica. A guerra eletrônica ela permeia qualquer um dos atores que se predispõe a defender o seu país. Então isso aqui é uma situação que nós temos que estar em perfeita harmonia, principalmente entre as forças, para criar condições de proteger os nossos assets, ou seja, proteger as nossas capacidades, mas acima de tudo a proteger uma situação de uma operação conjunta, né? Onde nós temos interferência de radares, comunicação e navegação. Isso muito relacionado também às situações satelitais, né? Onde nós temos aí, já influenciando, já inclusive, em situações de negação do uso das comunicações dentro de um teatro de operações, inclusive para atores menores, né? Das ameaças assimétricas, então, falamos das ameaças convencionais, né? Agora a gente vai falar das ameaças assimétricas, né? Que são atores com recursos limitados, onde buscam impor custo e risco por meio de baixo custo e alta imprevisibilidade. Nós temos visto isso bastante nas literaturas atuais e nas guerras que estão correntes, em função de países que estão com baixa capacidade da manutenção da sua capacidade ofensiva. Então, tem utilizado muito isso aqui, ó, drones comerciais adaptados, né, que são de baixo custo, fácil aquisição, usados para vigilância e ataque. Nós temos visto isso aí aos montes na internet, né? Isso daqui traz uma preocupação muito grande, inclusive para nós, né, e nós a Força Aérea está preocupada com isso, estamos enviando, inclusive, militares a outros países para capacitar nesse tipo de proteção e instalações, né? E aqui fica aquela grande pergunta, né? Tem que proteger aqui, qual que é mais importante, proteger Formosa ou proteger a base aérea de Brasília ou de Anápolis? Contra o enxame de drones, ou com a proteção de barreira de drones. Então, essa é uma das grandes preocupações que hoje a Força Aérea vem tomando, porque o rumo mudou, o rumo da guerra moderna mudou. E aqui entra na questão de ataque a bases, né, onde alvos são diretamente atacados às bases para negar o uso daquele aço. Eu não espero chegar para fazer a proteção antiaérea de um avião que está vindo. Eu vou direto e ataco aquela base com drones, com mísseis de longo alcance, com sabotagem. Nós vamos colocar aqui, está aqui, ó. Com sabotagem, ou seja, ações à infraestrutura diretamente, seja com operações especiais, tudo isso para negar o uso do meu espaço. Eu não quero que ele venha ao meu espaço. Então, isso é uma ameaça. Terrorismo, né, ataques contra pessoal, instalações de infraestrutura críticas e grupos irregulares, que são não estatais operando fora das convenções militares. E aí a gente entra de todos os tipos, desde operadores de criptomoeda fornecendo dinheiro em mercado negro, ou mesmo armamento fora digamos, da via convencional das aquisições, respeitando convenções internacionais para aquisição desse tipo de assets. Falamos também um pouquinho vamos falar um pouquinho também das cyberameaças, né? Falamos em cyberameaças, falamos em conectividade. Todos e qualquer sistemas embarcados ou não, tripulados ou não, questões relacionadas à conectividade. Então, proteger as questões da conectividade com estruturas físicas ou estruturas satelitais é uma grande ameaça para nós, porque interfere na interrupção ou manipulação do sistema de tomada de decisão, seja diretamente no nosso comando e controle, né? Onde temos problemas com relação à invasão de redes militares. Foi colocado aqui pelo general Carlos Eduardo a questão das invasões, né? Que nós temos problemas sérios relacionados a invasões. Pode atrapalhar na interferência de comunicações, como degradação de laços de voz e dados, né? E também ataques a sistemas de navegação. E aí existe para a Força Aérea, no caso da navegação aérea, seja através de satélites, ou seja através de estação de solo, algumas situações que são diretamente relacionadas a campo de batalha, como spoofing, negação de jamming ou negação de sinal de GPS. Na questão, está aqui, ó, na questão da guerra eletrônica, então, muito relacionada à questão de enlace de dados, nós temos aí que o domínio do espectro eletromagnético condiciona a capacidade de detectar, comunicar e navegar no ambiente contestado, ou seja, como eu tenho a capacidade de me proteger, empregar minhas capacidades dentro de um contexto de um ambiente contestado, de um ambiente que está sendo negado a minha trânsito das minhas informações, navegação dos meus sistemas e emprego do meu armamento. Então, nós enfrentamos isso aqui, ó, a guerra moderna hoje traz para a guerra aérea isso aqui, ó, bloqueio de sinal de jamming, que seria a saturação deliberada de radares e enlaços de comunicações, o engano eletrônico, é o spoofing, você apresenta erros em relação à sua navegação, ou seja, uma área delimitada utilizando satélites geoestacionários ou mesmo de baixa órbita, fazendo com que
Acreditamos que estamos navegando num ponto e não está fora. Ataques diretamente a sistemas de GPS, não obstante, alguns países estão desenvolvendo seus sistemas próprios para poder ter liberdade no campo de batalha, e proteção eletrônica, mesmo que seja passível, mas medidas defensivas para preservar sensores e enlaces, porque entrar numa situação de conflito ou numa situação de um ambiente de operação, dentro de um teatro de operações ou dentro de uma área de responsabilidade, se você não tiver sua comunicação protegida, não vai conseguir operar, pode ter o caça-gripe na melhor qualidade, não vai conseguir falar. Bom, aqui um outro aspecto muito importante dentro do contexto de ameaças do poder espacial, com as ameaças espaciais. São conceitos modernos que estão sendo trabalhados, a Força Aérea tem olhos atentos com relação a isso, porque considerando que hoje tudo é satélite, desde o uso do nosso celular ao dado de segurança de informações criptografadas. Tudo hoje em relação à dependência de satélites, ou seja, cada vez mais os países que têm essa questão do domínio espacial, o desenvolvimento dos seus satélites, do seu conceito, da sua constelação, ela tem essa preocupação dessa proteção. Por quê? Porque apenas embora 4 países no mundo tenham essa capacidade aqui, isso aqui também é um fator muito preocupante, que seriam armas antissatélites, mísseis hipersônicos, lançados de solo ou mesmo de aeronaves, que têm a capacidade de atingir satélites. Isso aqui provoca um efeito devastador na nossa malha satelital, porque existe o efeito Kessler, que é quando um dos satélites é atingido, ele provoca uma grande gama de fragmentação e o espaço sideral, principalmente de órbita baixa, ele é apinhado de satélites. Então isso aqui pode provocar efeitos não controlados, como, por exemplo, estourar uma barragem, em qual você não tem como medir qual é o efeito daquela água que vai descer e vai varrer tudo à frente. Exatamente acontece isso daqui. Existem, inclusive, tratados que estão sendo feitos na ONU para evitar esse tipo de situação, só projetando, autorizando mísseis que fossem lançados embarcados, não de solo. Interferência das comunicações espaciais seria a degradação de enlaces de satélites e estações terrestres, daí a necessidade e a preocupação de estar sempre protegendo essas estações, o que pode provocar perda de navegação e reconhecimento, inclusive com informações sobre satélite de reconhecimento, diminuindo a minha capacidade ISR. Bom, das novas ameaças, então, o que vem de novo nesse mundo conectado, nesse mundo informacional? Nós temos aí o uso bastante acelerado da inteligência artificial, inclusive dentro de plataformas militares. O grande desafio hoje, nós tivemos essa experiência com o americano, né, é como eu consigo ter uma plataforma que não seja totalmente independente, porque isso seria um desafio enorme dentro das nossas capacidades tecnológicas, mas uma capacidade de uma rede que me proteja e, ao mesmo tempo, me dê a velocidade e a fusão de dados necessários para a tomada de decisão. Então, isso é um dos grandes desafios hoje. É uma ameaça que nós temos que trabalhar. Enxame de drones. Essa é uma nova ameaça. Como vamos trabalhar com uma proteção de uma leva de 350 drones, que custa $300 cada um, vindo para cima de uma base aérea na qual eu tenho aeronaves que custam de 60 a 120 milhões, ou dentro de um complexo de baterias antiaéreas do Exército, que custa ali na faixa de cada uma até $200 milhões, dentro de um contexto de uma bateria completa. Como eu vou fazer essa proteção frente a 250 drones que não vai me sair $60 mil? Então, esse é um grande conceito que nós temos que preocupar. Armas hipersônicas, muito embora pouquíssimos países dominem essa tecnologia, são armas que são praticamente indetectáveis. E quando se consegue se detectar, ainda assim é muito difícil de serem interceptadas. Portanto, é uma ameaça dentro de um conceito do aspecto do poder espacial. E sistemas autônomos, né, hoje, cada vez mais utilizando drones de baixíssima aquisição, de baixíssimo custo, com alta precisão, e que podem navegar em forma de enxame ou em forma individual para alvos específicos, com baixíssimo custo, saindo de uma posição não detectada, que é o que acontecia muito que vem acontecendo muito na Ucrânia. Nós observamos aquele caso em que, utilizando a profundidade estratégica e a baixa vigilância do russo, foram inseridos caminhões que simularam caminhões de carga, adentraram mais de 1.000 quilômetros em território russo e, de forma sincronizada e autônoma, foram disparados para alvos militares, ou seja, perderam-se aeronaves de mais de $70 milhões com um drone que custava apenas $350. Além da computação quântica, trabalhando sistemas criptografados em alta velocidade de megadados, fornecendo informações em tempo real de forma precisa. Estudo de caso, basicamente, seria uma comparação em que eu queria mostrar para os senhores, eu quero mostrar para os senhores que, em conflitos recentes, na prática, existe convergência de ameaças independentes. São uma guerra da Ucrânia, onde eu tenho um player de baixa atuação, ou seja, baixa capacidade com de grande capacidade militar,
por uma guerra dessa de Nagorno-Karabakh, que é uma guerra pouco explorada, né? Ela é uma guerra, na verdade, é um conflito que existe dentro do território do Azerbaijão, onde eu tenho um enclave de armenos, né? Então já há mais de 100 anos que vem essa disputa, né? Essa reivindicação dos armenos dentro do território do Azerbaijão, e foram expulsos pelos azis, porque estavam apoiados pelos turcos. Ou seja, guerras próximas, aqui foi em 2023, aqui se arrasta desde 2021, em que nós temos utilização constante de drones para ICR, ataque a de tiro, e da mesma forma aqui foi utilizado drones turcos, porque os azis estavam sendo apoiados pelos turcos e os armenos apoiados pelos russos, para fazer a detecção de carros de combate. Então, guerras próximas com atores muito distintos, mas com o mesmo tipo de convergência de ameaças. Portanto, é algo que, independente da sua capacidade, nós temos que estar atentos. Como é que nós podemos mitigar esse tipo de ameaça dentro de um conceito de poder e sustentabilidade do poder aeroespacial? Modernização da frota é importante. Temos que estar pensando em modernizar. Obviamente, não necessariamente um equipamento moderno me traz um incremento de doutrina e nem uma melhoria da minha doutrina vai me trazer um equipamento. Mas modernizar sua frota frente às necessidades atuais é importante, seja sensores e equipamentos. Integração de sensores. É importante essa fusão de dados para uma consciência situacional compartilhada. Porque com isso eu consigo fazer com que aumente a minha consciência situacional, eu melhoro a minha velocidade de atuação e eu consigo dar uma pronta resposta a ameaças que estão chegando. Uma defesa cibernética, uma proteção cibernética de dados, porque senão eu não consigo fazer a conexão desses sensores. Acima de tudo, uma capacitação de gente altamente qualificada, retida e mantida dentro do conceito da estrutura de defesa do seu país, projetando conhecimento e projetando capacidades. Dentro ainda de uma absorção de informações o mais rápido possível, sendo com qualquer tipo de sensor que possamos disponibilizar, satelitais, de estações físicas, de informações, com operações especiais, ou seja, uma conjunção de informações de forma integrada entre informações civis e militares que vai me proteger e vai me capacitar a tomar a decisão mais apurada. E, acima de tudo, buscando uma cooperação internacional, num contexto de soft power, para potências que têm uma capacidade próxima para a minha. Porque é uma realidade. Toda vez que batemos a porta de uma grande potência para pedir uma capacidade, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um perfil supersônico de asa, não conseguimos. De um catalisador específico para um propelente de foguete, não conseguimos. Então nós temos que buscar parceria, como semana passada eu estava no Canadá, buscar parceria com institutos, com universidades, com atores que são próximos a nós, que enfrentam as mesmas dificuldades, seja de orçamento, de budget, até capacidade de retenção, como é o Canadá, que está enfrentando capacidade de pilotos de caça. Estão com dificuldade em formar pilotos de caça. Tanto é verdade que terceirizaram o treinamento dele inteiro. Força Aérea não, nós formamos os nossos pilotos. Ainda a questão de drone é um problema atual, temos que ter essa consciência, independente da força, a Marinha, os Navies, o SEAL, temos que ter essa capacidade para esse tipo de asset, porque é algo que já está disseminado não só em atividade militar, mas na atividade civil. A guerra eletrônica, conforme foi falado, todo e qualquer ator que tem sua capacidade de comunicação através de um asset espacial, ele tem que estar preocupado de como vai proteger, seja através de uma situação de uma interferência de um outro satélite, ou seja através de uma interferência cinética, propriamente dita, de uma interferência de um asset. E de que forma eu tenho a capacidade de ter uma IA nossa própria, gerando informação em altíssima velocidade, com fusão de dados, mas, acima de tudo, conhecendo a IA adversária. Quem eu estou enfrentando, de que forma ele funde os dados, de que forma ele se comunica, de que forma ele dá as informações em tempo real e precisa, numa tomada de decisão mais rápida do que a minha. Então, isso é um grande desafio em que nós estamos trabalhando e mitigando. A Força Aérea vem trabalhando muito em relação à participação de fóruns internacionais e desenvolvendo uma política interna nova em relação ao uso de inteligência artificial, e nos colocamos à disposição dos senhores do Exército Brasileiro, da Marinha, dos entes estatais, das Forças Armadas e não, para que possamos, então, trocar essas informações. E como síntese final, já estourando meu tempo, tentei ser velocidade de Força Aérea aqui, mas o poder aéreo permanece essencial para a defesa nacional, né? Mas sabemos que nós não trabalhamos sozinhos. É importante, então, que a resiliência operacional será tão importante quanto o meu poder ofensivo, ou seja, a capacidade de me manter operativo dentro de um conceito de defesa, ele é tão importante quanto a minha capacidade ofensiva, que é o que tem se mostrado nos conflitos atuais. As ameaças ao poder aéreo evoluem rapidamente, em ritmo de diversidade sem precedentes, ou seja, a tecnologia vai evoluindo e os conceitos de emprego e de aquisições também vão evoluindo. A superioridade aérea depende hoje de tecnologia, treinamento e integração.
e não mais de um fator isolado, ou seja, não adianta o nosso comandante, e ele sabe muito bem disso, ele prega muito isso, ir lá e dizer que vai comprar 66 gripes para a Força Aérea e está resolvido o problema. Não está resolvido o problema. Nós nos temos que preocupar no conjunto de uma operacionalidade completa de informações e capacidade dissuasória, a fim de que eu possa provocar o efeito desejado em termos de defesa do poder aéreo nacional. E o domínio aéreo está cada vez mais conectado aos domínios cibernético e espacial, exigindo respostas igualmente integradas, mas, acima de tudo, eficientes. Senhores, com isso, então, percorremos esse plano de voo e eu tenho certeza agora que os senhores conhecem as principais ameaças do poder aeroespacial. Peço desculpa pela minha velocidade aqui, né? Piloto costuma ser um pouquinho rápido, mas, de qualquer forma, a Força Aérea Brasileira se sente muito honrada, general, de poder participar de tão importante evento. Estamos à disposição. Muitíssimo obrigado. Faremos um intervalo de 15 minutos e retornaremos em seguida para a fase de debates, que será conduzido pelo moderador.